Capítulo 6.1 O projeto de doutorado. Estudei durante meu doutorado uma substância que é extraída de plantas. Essa substância faz parte da família de ácidos graxos, poliinsaturados, ômega 6, e tem o nome de ácido gama-linolênico. Seus benefícios estão bem conhecidos na literatura mundial, ou seja, já se sabe de seus efeitos anticancerígenos e já se conhece muito do seu mecanismo de ação. Já se sabe, inclusive, que não é prejudicial para células saudáveis, pelo menos em relação às dosagens estudadas. Metodologias diversas usando essa substância como agente anticancerígeno para vários tipos de câncer já foram relatadas na literatura, mostrando sua eficácia e aceitabilidade pelo organismo. O problema é que não há interesse em grandes investimentos com tais tipos de substância, pois podemos encontrá-las em plantas que não estão em extinção, não sendo muito rentáveis financeiramente falando. Diversos estudos mostram que pacientes terminais com gliomas, tumores cerebrais, tratados com essa substância injetada no tumor, mostram uma redução impressionante e imediata da massa tumoral. Os estudos feitos em animais mostram que em 14 dias de tratamento o tumor deixa de ser macroscopicamente visível, com uma redução de 75% do tumor. É interessante mencionar que as células tumorais não conseguem metabolizar a substância como as células normais, permanecendo assim dentro delas em seus citoplasmas e causando assim alterações metabólicas que levam as células à apoptose. Esses resultados apontam para uma diferença entre as células normais e tumorais na forma como elas obtêm energia. Infelizmente, continuam vendendo um tratamento caríssimo à base de temozolamida, nome comercial Temodal, para pacientes com gliomas. Uma caixa com 5 comprimidos custa R$5.000 cada. Com relação aos seus efeitos, essa droga é extremamente tóxica e inespecífica, ou seja, ataca todas as células do seu corpo. Além disso, o paciente em estado lastimável, pelos efeitos colaterais da mesma, vive apenas mais 2 meses. Outro agente quimioterápico, conhecido como cisplatina, também é extensivamente estudado. Diversos outros compostos baseados em platina já foram produzidos e usados na clínica até os dias de hoje. Assim, desde 1844 que a cisplatina foi criada, até hoje tentam estudar modificações moleculares para se verificar possíveis diminuições dos efeitos colaterais. É um caminho sem fim, pois, segundo a literatura, de uma molécula para outra, a diminuição dos efeitos colaterais é quase insignificante, o que induz os cientistas a procurarem meios de proteger as células durante um tratamento com cisplatina, como é o caso do uso do ômega 3 extraído da semente de linhaça, que acarreta numa melhora dos sintomas de toxicidade hepática e outros efeitos deletérios da cisplatina. Mas então, por que continuar investindo em pesquisas com essas drogas fortes? Como já disse, o caminho para se desenvolver um novo fármaco é muito caro. Para uma indústria começar do zero, ela gastaria muito tempo e dinheiro. Por isso, para ela não é vantagem. O que tem vantagem, pelo menos na sua visão, é fazer modificações moleculares e seguir em frente com estudos clínicos ilusórios. Deve-se pensar em novas moléculas presentes nos alimentos apenas, com novas possibilidades de atuação de forma não tóxica e natural, e que estejam vinculadas a outras moléculas naturais ou enzimas, a fim de serem incorporadas pelo organismo de forma harmônica. Para cada molécula testada,
deve existir um limite de testes. Devem-se rever os resultados e então, se for o caso, começar tudo de novo com outra molécula ou até mesmo com átomos de mecanismos desconhecidos. Como exemplo disso, em maio de 1995, um artigo da Scientific American discutia sobre os efeitos de um metal conhecido como rutênio, o qual faz parte do grupo da platina. Foi dito que quando simples átomos de rutênio são colocados em cada final de uma curta fita de DNA, a fita se torna 10.000 vezes mais condutora. Ela se torna, na verdade, uma supercondutora. Por algum tempo, químicos suspeitaram que a fita dupla pudesse criar um caminho altamente condutor ao longo do eixo da molécula, o que foi posteriormente confirmado. Em termos de mecanismo, quando o estado do DNA é alterado, como no caso do câncer, a aplicação do metal irá entrar em ressonância com a célula deformada, causando um relaxamento do DNA e corrigindo-o. Assim, átomos de rutênio interagem com o DNA, corrigindo a malformação nas células cancerosas. O que a nova ciência determina é que o rutênio monoatômico ressoa com o DNA, desmonta a hélice curta e a recria novamente, de forma correta. A platina, como um monoátomo, também possui esse efeito. Enfim, é certo que o rutênio interage com o DNA, mas dependendo do complexo químico sintetizado ou de sua coordenação na molécula, poderá ter uma afinidade diferente e interagir em diferentes locais do DNA. A correção feita no DNA das células cancerosas, mencionadas acima, acarreta numa resistência maior dessas células, tornando-a menos vulneráveis às agressões, quaisquer que sejam, que cheguem até elas. Mas independente disso, os novos complexos químicos que estão sendo sintetizados com esse metal estão em alta nos estudos científicos atuais, pois são menos citotóxicos que os complexos de platina. As vantagens de se utilizar o rutênio no desenvolvimento de novas drogas antitumorais têm sido consideradas em um número considerável de excelentes revisões. O mecanismo de ativação pela redução poderia ser responsável pela baixa toxicidade de alguns complexos contendo rutênio. Esse mecanismo é suposto ser operativo em tumores sólidos com baixos níveis de oxigênio comparado com o tecido normal, possibilitando a redução do rutênio 3 para espécies mais reativas de rutênio 2. Como dito em capítulo anterior, o tecido tumoral é pobre em oxigênio e se adapta muito bem a essas condições. Por isso, uma dieta natural com alimentos frescos, capaz de reoxigenar e regenerar os tecidos, consegue ter êxito na inibição do crescimento de tais tumores. O microambiente tumoral possui um rápido crescimento por causa da formação insuficiente de novos vasos e do pobre suprimento de sangue e, consequentemente, de oxigênio. Por essa razão, o aumento da oferta de oxigênio diminui a taxa do seu crescimento. As situações de hipóxia, falta de oxigênio no tumor, é o fator contribuinte para a falha da radioterapia e da quimioterapia. Nesse caso, por que continuar investindo e vendendo quimioterapias? Devemos lembrar que tais terapias resultam em efeitos colaterais diversos que obviamente levam o médico a prescrever diversas outras drogas, como corticoides, por exemplo, para aliviar os sintomas drásticos causados pela quimio ou radioterapia, o que é obviamente muito mais lucrativo para a indústria farmacêutica. Assim, estão longe de serem terapias salva-vidas ou salvadoras dos nossos erros, seja nessas ou em outras vidas,
perante nossas próprias células. Devemos gravar em nossas mentes que as células cancerígenas formam tumores quando há alguma desarmonia celular por acúmulo de toxinas etérico-físicas, agindo de acordo com aquilo que foi fornecido a elas ao longo das existências do ser. Dessa forma, somente a partir do momento em que o ser humano começar a cuidar de suas células, trazendo de volta sua harmonia natural, esse tumor poderá regredir ou estacionar, pois o mesmo não encontrará mais terreno mórbido para se proliferar. O problema é que muitas vezes o tumor é diagnosticado em um estágio já muito avançado, provocando sintomas físicos fortes e muitas vezes insuportáveis, os quais fazem o paciente correr para o hospital. Lá começam a fornecer drogas pesadas que certamente levam o paciente a um rápido ou lento desencarne e sem chances de executar qualquer reforma íntima ou em seus hábitos de vida. Por isso é importante descobrir precocemente e ficar vigilante das suas atitudes e cuidados com o corpo. Isso a fim de que possa dar tempo para escolher o melhor tratamento ou terapia juntamente com sua reforma íntima. Só a reforma íntima e a mudança de hábitos são capazes de converter o tecido maligno em harmonioso novamente. E isso já está bem claro e já foi inclusive relatado por todos os que vivenciaram a doença e se curaram. Não há nenhuma pessoa que sequer tenha relatado ter sido curada completamente de um câncer apenas com uma quimioterapia ou radioterapia. Ou o câncer retorna a aparecer em um momento mais tarde de sua vida, ou ele surge em outras partes do corpo, ou ainda o paciente continua tomando drogas mensais por toda a vida para continuar uma luta sem fim contra o restante de células tumorais que ainda se proliferam em seu corpo. Além disso, cada célula reage de um jeito. Todos os estudos envolvendo novas drogas na literatura mostram que elas não atuam de modo algum igual em todas as células tumorais estudadas. Ou seja, cada linhagem de célula tem sua peculiaridade e, portanto, cada célula terá sua energia primordial afetada de formas variadas, repercutindo respostas de danos diferentes ao DNA. Procure orientar sempre sua mente para a cura através da natureza e do cosmos. É sempre dela que será fornecido o substrato necessário para atingirmos a cura. Garanto que não será uma substância sintética que lhe trará a cura desejada, mas sim o conjunto de todo o que há disponível na natureza, aliado à sua paz interior. Nenhuma substância externa resolverá o problema das células cancerígenas se o próprio indivíduo estiver em conflito interno ou em desarmonia com a natureza de suas próprias células. Lembre-se de que podemos por nós mesmos, independente de qualquer substância física, alterar a luz de nosso DNA, causando uma comunicação celular harmônica através de uma expressão gênica bem regulada. Devo adverti-los também para que não interpreteis de forma reducionista todos os resultados dos estudos feitos em animais, pois devemos lembrar que os mesmos se encontram livres de qualquer tipo de karma ou alteração psíquico-emocional que serviria como detonador psíquico para o desenvolvimento de um tumor, diferentemente do homem. O que se faz nos animais de laboratório é apenas uma indução material de um tumor, seja através de drogas quimioterápicas em altas doses, seja através de inoculação de células tumorais diretamente no órgão do animal. Portanto, nem todo o resultado obtido em animais será reproduzido em seres humanos.
Aos que pretendem iniciar um tratamento ou terapia mais harmoniosa, é importante lembrar que nem todos estão preparados para sentir os benefícios das terapias alternativas que hoje estão disponíveis para a humanidade. É preciso ter plena consciência de que cada um é dado conforme seu merecimento, e a ele será apresentada a técnica ou terapia que lhe atenda na presente condição. A lei divina é igual para todos. Dessa forma, a pessoa de melhor compreensão espiritual e mais aberta, ou que se encontre no fim de suas provas kármicas dolorosas, já sofridas em vidas anteriores, a elas serão apresentadas tais terapias. Elas realmente serão beneficiadas, seja pela homeopatia, pelas irradiações fluídicas benéficas dos passes espíritas, da água fluida, do jorei, do reiki, dos florais, além de terapias alimentares, de desintoxicação naturais, dispensando assim a medicina alopática dolorosa e agressiva da atualidade. Essas sim, além de gerarem distúrbios e desarmonia aos nossos corpos perispiritual ou etérico, ainda agridem a nossa matéria, constituída pelas maravilhosas células dos nossos órgãos, que trabalham arduamente em prol da nossa sobrevivência e existência aqui na Terra. Vale ressaltar que a decepção quanto ao êxito e à variedade, quanto ao resultado dos diferentes tratamentos e terapias mencionadas acima, ocorrem, pois a terapia salvadora de um determinado indivíduo pode não causar nenhum efeito quando usada em outra pessoa nas mesmas condições físicas. Por isso, devemos entender que cada um é cada um, cabendo ao próprio indivíduo e em sua própria responsabilidade aderir à terapia em que melhor se encaixa naquele momento. Mesmo assim, a medicina tradicional é a que mais fracassa em relação às outras terapias ligadas à medicina holística. Mas isso não é muito divulgado. Além do fato de que somos induzidos a acreditar, desde pequenos, que a medicina tradicional é sempre a primeira escolha. Infelizmente, as pessoas que acordam são as que sofrem horrores, ou que já sofreram horrores com a medicina tradicional e que finalmente foi permitida a elas serem apresentadas a medicina integral e verdadeira que atua nos campos físico, mental e espiritual do indivíduo. Do ponto de vista da cirurgia, quando o cirurgião opera, apenas elimina o ponto de apoio físico, em que se firmava a energia invisível e responsável pela desarmonia da base coesiva das células. Portanto, apenas a cirurgia não é capaz de eliminar o processo de limpeza do perispírito. A recidiva cancerosa só ocorre quando ainda continua a circular o elemental negativo no perispírito do operado. Assim, o câncer só termina de aparecer na matéria quando cessou totalmente o conteúdo tóxico acumulado no perispírito através da elevação do seu nível de consciência. Desse modo, uma cirurgia terá resultado apenas quando tiver descido toda a carga negativa do perispírito ou o corpo etérico. E ainda assim, o microambiente celular não apresentar mais as condições favoráveis à sobrevida das células malignas através da mudança positiva dos hábitos de vida. Assim, qualquer probabilidade de recidiva desaparece mesmo que o cirurgião não tenha conseguido eliminar por completo todas as células ou mesmo que algumas células tumorais tenham penetrado
na circulação sanguínea ou linfática durante o procedimento. Isso acontece pois essas células não teriam mais o alimento astralino, mental e emocional negativo necessário para causar nova recidiva. E aliado a isso, a aquisição de uma dieta e hábitos de vida saudáveis farão com que se mantenha um sistema imunológico forte e capaz de impedir a proliferação dessas células em qualquer que seja o órgão, fazendo-as sumir naturalmente. Isso ajuda-nos a compreender bem o fato de algumas pessoas se beneficiarem da cura sem quimioterapia pós-cirúrgica, por exemplo, enquanto que outras não se curam de forma alguma, mesmo depois de uma quimio, radioterapia pós-cirúrgica. Vale mencionar que mesmo que o cirurgião tenha retirado por completo todas as células cancerígenas sem sobrar nenhuma célula sequer, mas o fluido mórbido ainda continua a ser drenado para o corpo físico, haverá novamente recidiva ou metástase em órgãos vizinhos. Isso, pois, novas células tumorais poderão surgir lembrando que somos nós quem a criamos. É interessante mencionar que se uma célula normal, que não seja uma célula do próprio sangue, cair na circulação sanguínea, sofrerá uma série de ataques do sistema imunológico e do sistema de coagulação, através da agregação plaquetária. Além disso, ela não suportará a hemodinâmica com as sucessivas alterações da pressão sanguínea, causando uma explosão da sua membrana celular. Desse modo, é de se imaginar que o mesmo aconteceria a uma célula tumoral, mas na realidade isso não acontece, pois se o elemental negativo estiver ainda ativo, ou se ainda existir alimento psíquico e um microambiente favorável, por exemplo, sangue ácido decorrente da alimentação com excesso de carne e outros alimentos tóxicos, e de certa forma o perispírito do indivíduo ainda precisar ser purificado, essa célula tumoral permanecerá viva. Ela será envolvida por plaquetas, atacada pelo sistema imune, pela dinâmica do sangue, mas interessantemente permanecerá adormecida em fase G0, nesse emaranhado de respostas imunológicas e de coagulação, até que ela encontre um determinado sítio ou tecido que contenha um microambiente favorável para sua migração para fora desse emaranhado, com consequente invasão e estabelecimento no tecido escolhido. E é dessa forma que ela sai de sua fase latente para entrar na fase G1 do ciclo celular e então dar continuidade à sua vida na matéria, com consequente formação de um novo tumor com características malignas. Vale explicar que chamamos de duplo etérico o veículo energético situado entre o corpo físico e o perispírito, ou o corpo etérico do homem, que serve de canal para a descida do resíduo cancerígeno. Além disso, o duplo etérico serve para drenar para o cadáver o resto das energias negativas que sobraram do ser no seu processo de desencarne, lembrando que o duplo etérico dura em média de 1 a 2 semanas após o falecimento do corpo material e que pode ser visto ainda por videntes na hora do desencarne ou durante o velório. Mas dependendo da quantidade de substâncias negativas que ainda restam no ser, terá que continuar a sua limpeza mesmo após a desintegração do corpo etérico, continuando seu sofrimento no mundo astral inferior, através do corpo correspondente a essa dimensão, no caso, o próprio corpo astral. E isso vai acontecendo até que o ser se dê conta de seu estado e da criação de seu mundo mental, que muitas vezes o enclausura
em um mundo de auto-julgamento e autopunições pelos erros cometidos na matéria. É interessante fazer um adendo aqui que isso pode durar anos, séculos, etc. Não existe um tempo determinado para isso, pois não existe tempo no mundo extrafísico. O tempo é uma ilusão criada pelo ser humano na matéria, que serve apenas para se organizar neste mundo. Por isso, Deus não castiga, e sim o próprio remorso do homem é quem o condena e o enclausura em seu mundo mental no mundo astral inferior. É interessante mencionar também que o indivíduo que desencarna por suicídio, acidente ou síncope cardíaca, ocorre um choque bastante violento gerado pela desintegração dos chakras. Esse choque provoca o rompimento dos cordões fluídicos, impedindo a imediata e necessária drenagem mencionada anteriormente. Lembramos ainda que o duplo etérico é construído a cada reencarnação, carregando-se assim das informações negativas ou positivas necessárias para a sua evolução espiritual, como já dissemos anteriormente. Em outras palavras, para melhor entendimento, remontam-se arquétipos e automatismos gravados ao longo das reencarnações, recursos que são importantes para enfrentar as situações futuras, conhecidas ou desconhecidas, provendo o corpo físico e colocando-o nas melhores condições possíveis de funcionamento e eficiência, seja para o bem ou para o mal. E como se já não bastassem tantas funções para o nosso duplo etérico, o mesmo ainda serve de proteção para nosso corpo físico. Por exemplo, quando uma pessoa usa drogas muito fortes que levam a uma descarga da neurotransmissão cerebral ou excesso de excitação sináptica, o duplo etérico se afasta para evitar danos maiores à delicada construção celular do corpo físico. O mesmo acontece em um ataque epiléptico. Todavia, nesse caso, a descarga ocorre devido à saturação do duplo etérico de substâncias nocivas que vieram do perispírito ou dos níveis mais altos de consciência, corpos superiores, e que devem ser expurgados através do corpo físico, neste caso, em formas de ataque epilético. No caso acima descrito, sobre usuários de drogas, o afastamento do duplo etérico facilitará a aproximação e o consequente acoplamento de entidades ainda viciadas do mundo astral inferior, as quais sugarão as energias e fluidos vibrantes do usuário encarnado, a fim de saciar o vício, como se a própria entidade estivesse fazendo uso da droga. Importantemente, um homem que passa por consecutivos tratamentos e cirurgias que se utilizam de uma enxurrada de anestésicos e sedativos que envenenam o fígado e o pâncreas e que vive depressivo pelo seu estado, facilita significativamente a reincidência de um tumor. Lembre-se, tudo o que um ser passa não passa despercebido pelos olhos de Deus e faz parte de um processo de purificação necessário, ou seja, tudo o que passamos é para o nosso crescimento espiritual. É interessante o leitor ter a consciência de que podemos acumular toxinas em nosso perispírito através do abuso de exames diagnósticos que utilizam radiação excessiva, desequilíbrios nutritivos, vacinas, excesso de medicamentos, estresse emocional, químicos ambientais, cigarro, enfim, o mau uso de nossa matéria. Um adendo com relação às vacinas merece ser feito. Sabemos hoje em dia que as mesmas ainda são compostas por substâncias extremamente tóxicas ao organismo. No entanto, uma pessoa que trabalha em uma instituição de saúde será obrigada a tomar as vacinas,
e uma criança recém-nascida desde pequena é educada a tomar as vacinas. Mas isso não é uma forma de dizer para não tomarem vacinas. O fato é que vivemos em um planeta onde as vacinas ainda são necessárias, pois doentes, seja do espírito ou da matéria, ainda vivem entre os saudáveis. Quando existirem apenas seres saudáveis e já evoluídos espiritualmente, livres de karmas, as vacinas não serão mais necessárias, pois nenhum vírus ou bactéria será capaz de causar qualquer moléstia em um terreno, corpo, mente e espírito sadios. Inclusive, poderão viver juntos, sim, coexistirem, mas não causarão doenças. Um fator negativo quanto às vacinas é que o homem criou uma dependência das mesmas. A doença está presente na sua mente e isso cria o medo de não tomar a vacina, mesmo sabendo que as vacinas são tóxicas e que possuem conservantes como formaldeído e metais, como alumínio, que causam inúmeros quadros de neurotoxicidade, mas que nunca serão diagnosticados como sendo efeitos de alguma vacina. Isso quando não morrem pessoas logo após a tomada das mesmas, o que não é divulgado. Contudo, pelo fato de induzirem nosso sistema imunológico a permanecer cronicamente ativo, causam um enfraquecimento desse sistema, o que compromete a defesa contra outras doenças, incluindo o câncer. Isso nos mantém cronicamente doentes e muitas vezes dependentes de drogas e vitaminas sintéticas para sobreviver aos sintomas de fraqueza, desânimo, dores sem motivo aparente, que aliados a uma alimentação errada leva à ocorrência de enfermidades crônico-degenerativas mais rapidamente, assim como o envelhecimento precoce, morte prematura das células. Todos os fatores citados até agora são fatores considerados de iniciação ou promoção tumoral, pois seu uso contínuo ou crônico propicia uma resposta de saturação do corpo, que unidos a outros fatores podem gerar uma resposta celular enfraquecida, por não aguentarem mais tais agressões nas suas estruturas biológicas, tornando o ser vulnerável ao surgimento e promoção do câncer. Aí surge então a vontade do ser humano de livrar-se desse mal, que começa a assombrá-lo na matéria, mal entre aspas, resolvendo então fazer o uso de radioterapia, cirurgia, quimioterapia e outros processos terapêuticos quaisquer que sejam de forma emergencial, como já ouvi de certas pessoas, tenho que tirar essa coisa de meu corpo. Quando na verdade, de nada adianta todo esse trabalho da medicina moderna se persiste a geração e a nutrição de pensamentos negativos pela mente humana em desequilíbrio. Lembre-se da geração das formas pensamento, sugadoras de energias, que o deixam mais vulnerável à formação de novas desordens celulares, impedindo a cura do ser. Elas atacam diretamente a maquinaria de sustentação bioeletrônica das células. Vale ressaltar que, dependendo do tipo de perispírito do indivíduo, o mesmo pode absorver mais facilmente o magnetismo denso de certos ambientes que estejam repletos de fluidos negativos, originários de pensamentos desequilibrados, como escritórios que lidam com dinheiro sujo, discotecas, etc. Refiro-me de dinheiro sujo, aquele que não é utilizado para o bem, mas sim para o ego humano ou ostentação. Não tem doação, apenas seu uso egoísta e acúmulo. Assim, ao longo do tempo, podem se tornar prováveis candidatos a desenvolver câncer no futuro, dependendo, é claro, da sua resistência orgânica, limpeza diária da sua aura e ausência de agentes cancerígenos exógenos, como cigarro, agrotóxicos e bebidas alcoólicas. O que acontece para os que não permanecem em vigia constante
é que seus corpos materiais, mental, emocional e espiritual acabam se transformando numa espécie de depósito de fluidos densos, que passam a circular nocivamente pelo seu duplo etérico, afetando as relações normais entre o seu perispírito e o corpo carnal. O câncer produzido pela influência de desequilíbrios nesses corpos desafia depois qualquer tratamento benfeitor, sendo a única saída buscar novamente o equilíbrio dos mesmos, impedindo a proliferação dessas células tumorais. Lembrando que essas células não se proliferam em um microambiente desfavorável. Pela sua característica maligna, elas só sobrevivem se o hospedeiro nutrir dentro de si um microambiente maligno. Sobre os medicamentos, eles podem sabidamente produzir efeitos cumulativos e perniciosos no organismo humano. Assim, a possibilidade de se manifestar um câncer proveniente de intoxicação medicamentosa é algo real em nossa matéria. Atualmente, já se sabe que antibióticos usados de forma indiscriminada ante um resfriado comum, por exemplo, ocasionam uma séria desarmonia celular, pois interferem diretamente na coesão e procriação de inúmeras coletividades microbianas importantes para a função vital das células no homem. Tendo em vista que o resfriado comum também é um expurgo necessário de toxinas perispirituais, devemos repensar a sua forma de tratamento. Afinal de contas, estamos na matéria e, obviamente, ela é susceptível a infecções oportunistas, ou seja, que se aproveitam da fraqueza do organismo em determinados momentos de nossas vidas, principalmente quando baixamos nossa vibração ou estamos abalados psíquica ou emocionalmente. Se pararmos para pensar ou notar, um resfriado costuma ocorrer quando não estamos cuidando bem de nós mesmos, espiritual e material. Por isso, pode ser, além de uma limpeza fluídica, um recado de nossas células, um alerta, exigindo maior cuidado com nosso corpo, mente e alma. Não há dessa forma necessidade de bombardeá-las com medicamentos antihistamínicos, anti-inflamatórios e antibióticos. Lembrando que os antihistamínicos e anti-inflamatórios impedem que nosso corpo reaja, ou seja, impede nossas células de defesa de atuarem. Tem o caso de um amigo de infância que só foi me ouvir com seus 30 anos de idade, quando precisou ser internado às pressas, pois sofreu um desmaio repentino em seu trabalho. Sua alimentação sempre foi precária, não comia saladas, nem grãos, nem qualquer tipo de frutas. Alimentava-se basicamente de carnes e massas ou pizzas, secas, sem molho de tomate, pois ele também não gostava, e chocolate, muito chocolate. Além disso, não praticava nenhum tipo de atividade física constante, apenas um futebol de final de semana, o que sabemos que é de certa forma perigoso, pois exige do nosso corpo algo que ele não pode dar por não estar preparado. A mesma coisa é com nossas células de uma forma geral. Não adianta querer que elas funcionem de forma harmônica se não proporcionamos a elas o que elas precisam para funcionar bem. Isso inclui boa alimentação, exercícios físicos regulares, estudos variados e leituras edificantes para nossos neurônios se exercitarem também e para nossa mente permanecer serena, etc. Interessantemente, quando meu amigo foi internado, nenhum exame apontou qualquer alteração significativa que respondesse ao porquê do desmaio. Ou seja, saiu do hospital sem saber o porquê daquilo. De qualquer forma, lembrou-se de minhas palavras e logo me ligou. Pediu meus conselhos. Hoje segue à risca uma dieta extremamente salutar e prática de exercícios físicos regulares. Com tal exemplo, queria deixar um recado para não deixarem chegar ao ponto de ter que parar no hospital para começarem a se cuidar.
Mas voltando ao assunto do abuso de medicamentos, meu objetivo aqui é alertá-los sobre o automatismo de nossos comportamentos. O mau uso ou uso abusivo de medicamentos podem causar perturbações biofísicas e bioquímicas, produzindo um terreno mais propício para as neoplasias malignas. O mais sensato é despertar em nós as energias espirituais de que somos possuidores, cooperando assim com nossa natureza orgânica de extrema sabedoria e de iniciativa terapêutica instintiva. O bombardeio indiscriminado perturba de tal modo o sistema biofísico e bioquímico das células que acaba dificultando a transmissão dos genes na linha hereditária, de modo que um simples resfriado seria capaz de provocar a eclosão do câncer no homem. Vale aqui fazer uma menção sobre o abuso de drogas conhecidas como ilícitas, como crack e maconha, ou até mesmo sobre as drogas sociais como cigarro e álcool. Além de saber muito sobre a ação corrosiva do álcool, sobre as células da mucosa gástrica e sobre os hepatócitos do fígado, sobre as alterações morfofuncionais das células da mucosa, do aparelho respiratório. Além de sabermos tudo isso, seu uso excessivo também leva ao afastamento do corpo etérico em relação ao corpo físico, facilitando a aproximação de entidades parasitas igualmente viciadas que sugam as energias e fluidos vitais do viciado através do duplo etérico, satisfazendo assim suas necessidades. Na verdade, isso ocorre para qualquer tipo de vício. Afinal, a palavra vício é exatamente o oposto das palavras equilíbrio e harmonia. Até mesmo para os viciados em promiscuidade ou que frequentam assiduamente casas de prostituição, as entidades de baixa vibração do astral inferior, por afinidade, também se aproximam sugando os fluidos energéticos exalados durante a relação sexual sem amor, pois os fluidos não são trocados, são perdidos no ambiente. Ao contrário do sexo feito com amor e com seu parceiro, onde, como já dito, não ocorre perda de fluido energético espiritual para o ambiente, mas sim apenas a troca deles entre o casal. O mesmo ocorre com uma masturbação, ou seja, ocorre perda de energia vital ou fluido vital para o ambiente, que pode ser absorvido por qualquer entidade afim que se aproxime. Na verdade, toda essa energia sexual representa uma das mais importantes fontes de energia que alimentam o astral inferior. Lembrando que a energia sexual deriva da energia da Kundalini, proveniente do chakra da base, localizado no final da coluna vertebral, próximo aos órgãos genitais. A energia mais potente do ser humano, que circula por todos os outros chakras, a energia utilizada para fecundação, criação, energia criativa. Somos co-criadores e gestação de um novo corpo físico para servir de habitação para determinado espírito aqui na Terra. Por isso que ela deve ser orientada para o bem e não para o mal. Ou seja, deve ser a energia a ser utilizada em prol da ascensão espiritual do ser e não para os prazeres mundanos. O sexo sem amor alimenta as entidades negativas e proporciona uma contínua relação com o hospedeiro, servindo este de álcool para os seus alcoólatras anônimos. A não ser que o mesmo perceba e mude suas atitudes. Enfim, toda essa energia e fluidos vitais perdidos contribuem para uma desarmonia e fraqueza celular de forma significativa e totalmente perceptível pelo indivíduo na sua matéria, criando um ambiente propício para o estabelecimento de doenças diversas, doenças infecciosas
e até de tumores. Em outras palavras, os vírus, bactérias, parasitas e até as células resistentes do câncer se aproveitam da fraqueza das células boas, do sistema imune e do microambiente nutritivo para elas, nutritivo aqui, para essas células, para se proliferarem em demasia, ganhando assim terreno e se alastrando por todo o corpo. Além disso, também digno de nota, o distanciamento mental da sua presença divina, ou como também é conhecida a poderosa presença divina do Eu Sou, dos anjos, guias e protetores do indivíduo, devido a esse vício, favorece a instalação dessas enfermidades. Por fim, à medida que a vibração do indivíduo se torna cada vez mais densa, isso dificulta o acesso das entidades benfeitoras, pois ocorre a criação de uma aura enegrecida que impossibilita o acesso dessas entidades. Nas palavras de J.S. Godinho, quando pensamos, estamos fazendo com que nossos átomos mentais comecem a vibrar. Essa vibração se manifesta na forma de emissão de fótons mentais que se constituem nas ondas mentais, sendo que estas ondas transportam energia mental e essa energia em torno de nós forma um campo energético que se constitui na aura. Outro fato importante é que essa energia pode ser projetada ou canalizada para algum lugar ou para alguém. Por isso, a necessidade de se estar sempre em constante vibração positiva a fim de facilitar o contato com o mundo astral superior e, consequentemente, neutralizando as forças negativas, construindo em si uma aura com cores e vibrações que ressonam com as energias e fluidos de origem maior do mundo astral superior. Podemos adicionar aqui que qualquer desses casos de vícios pode bloquear o fluxo de energia nos chakras e no duplo etérico. Quem não conhece aqui a velha história do medicamento talidomida, que era recomendado para enjoos da gravidez e que ao mesmo tempo ocasionava uma má formação no feto em desenvolvimento em decorrência do impedimento do fluxo de energia que deveria formar os braços. Por isso, devemos ter a consciência de que os medicamentos também podem alterar o fluxo energético nos nossos chakras e no duplo etérico, refletindo melhor sobre a necessidade dos mesmos em alguns casos, pois afinal de contas podem gerar danos irreversíveis para a saúde do ser humano. Inclusive, é importante mencionar sobre a descoberta recente de que o uso crônico de medicamentos para baixar o colesterol, mais precisamente as estatinas, podem causar fraqueza e dores musculares, demência, perda de memória e confusão mental, diabetes tipo 2 e câncer no fígado. Por isso, a melhor opção para baixar e controlar os níveis de colesterol no sangue e cuidar da saúde dos vasos sanguíneos ainda continua sendo através de uma dieta equilibrada e saudável e a prática de atividades físicas regulares.